Olá, tudo bom com vocês? Você sabe o que é uma ficha técnica? Para que ela serve? Qual a sua importância? Quais os tipos que se tem de ficha técnica? Você sabe me responder a uma dessas perguntas? Meu nome é Aline Diniz e eu vou resolver essas suas dúvidas. Mas o que é a ficha técnica? A ficha técnica ela é um documento de instrução que vai determinar quais ingredientes, quais processos, assim quais as porções que eu vou estar utilizando em uma determinada receita. E ela vai ser muito utilizada principalmente na área da gastronomia, em confeitarias, restaurantes, padarias. O que ela vai facilitar o nosso dia a dia? Se amanhã ou depois eu estiver trocando de funcionário, eu vou ter tudo aquilo padronizado. Então, se é João que faz aquela receita ou se é o Pedro, isso não vai fazer diferença no meu dia a dia, porque eu já tenho aquelas receitas padronizadas. Isso vai me facilitar muito. Mas para que serve essa ficha técnica? Ela é como se fosse uma instrução de preparo. Ela vai ter informações essenciais, como os cortes, técnicas de preparo, foto do produto final, e ela vai funcionar como um instrumento tanto de apoio de operações como gerencial. Mas como assim, Aline? Operações e gerencial? Já vou explicar para vocês agora. Quais são os tipos de ficha técnica que se existe hoje? As mais utilizadas para serviços de alimentação são ficha técnica operacional, gerencial e tem também uma nutricional. E qual vai ser a diferença delas? A operacional, como o próprio nome diz, é para operações que ocorrem dentro da cozinha. Que nem, por exemplo, eu preciso que meu cozinheiro saiba preparar um determinado bife. Vamos supor que eu quero que ele faça um filé à poave. A ficha que ele vai necessitar nesse momento é a operacional, que vai estar descrita as quantidades, os ingredientes, qual corte que vai ser aquela minha carne, qual vai ser o pré-preparo, se ela vai ficar de molho em algum tempero, como que vai ser o grelhado, como que vai ser o molho final dela. Essa é a ficha técnica operacional. Temos também a ficha técnica gerencial. Essa ficha técnica gerencial, ela vai trabalhar mais com listas de compra, ela é um pouco mais utilizada pela parte administrativa, pelos donos, pelo gerente, porque ela vai falar quanto que custa cada minha preparação. Ela que vai dar o custo do meu CMV, que é o custo de mercadoria de venda, que é um outro assunto também que nós vamos tratar aqui também. E ela é muito importante, até mesmo é para você saber se aquele local está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Se ele não tem a ficha técnica operacional, que é o que está sendo executado dentro da cozinha, e ele não tem essa gerencial, que ela vai estar cuidando dos custos, como é que ele vai saber como que está o produto dele, se ele está dando lucro, se ele não está? Então, ela é muito utilizada. Um outro tipo de ficha é a nutricional. A nutricional ela é mais utilizada para o PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, onde tem que ter aqueles 15% de NDPcal, que é a quantidade de proteína servida aos trabalhadores. A nutricional é muito utilizada em escolas para saber se as crianças estão recebendo a quantidade necessária de nutriente. Nutricional também é muito utilizada mesmo dentro dos hospitais. Por quê? Porque a pessoa precisa saber, os nutricionistas na hora de fazer uma prescrição de dieta, ele precisa saber quantas calorias tem, se aquela dieta é laxativa, quais ingredientes, se ela tem mais fibra, qual a quantidade de fibra que tem. Então, essa é utilizada mais em hospitais, que é a ficha técnica nutricional. Mas, quais informações eu tenho que ter na minha ficha técnica? A sua ficha técnica ela vai depender muito de acordo com cada serviço que você for prestar. Mas as informações essenciais são, vou até colocar aqui para vocês acompanhar junto comigo. Eu preciso de ter o nome da preparação, vamos supor que nem nesse nosso exemplo. Eu estou fazendo um filé à poave. Você sabe o que é um filé à poave? Vamos supor que eu te peça para você agora fazer esse filé à poave. Você vai saber fazer? Pode ser que sim, pode ser que não. Caso você não saiba, vai ter essa ficha técnica operacional para você executar. Então vamos lá. O meu filé é um filé à poave. Qual é a categoria desse meu filé à poave? Se eu estou usando o filé, é um prato proteico, então automaticamente ele vira um prato principal. Essa é a categoria dele. Qual vai ser o rendimento desse meu prato? Ou seja, se eu tinha, por exemplo,
600 gramas, depois que eu fiz, quanto que ele rendeu? Ele perdeu ou ele ganhou peso? Então eu tenho que colocar qual o rendimento desse meu prato. Quais ingredientes foram utilizados nessa preparação? Qual foi o tempo que foi gasto para me fazer esse prato? É importante eu saber também esse tempo. Qual o peso bruto de todos esses meus ingredientes? Ainda mais se tratando de filé, eu preciso saber também qual que é esse meu peso bruto, qual que é esse meu peso líquido, e a partir daí, que é um assunto logo daqui a pouquinho, saber qual que é esse meu fator de correção, que eu vou explicar a importância. E ao final, eu tiro qual foi esse meu fator de cocção, esse meu bife, esse meu filé poave, ele teve ganho ou ele teve perda? Até isso eu tenho que estar analisando, tá? Esse meu modo de preparo tem que ser todo descrito, porque eu tenho que falar, esse meu filé poave, qual tipo de carne que é? Via de regra, o filé poave ele é feito com filé mignon, então eu tenho que estar descrevendo qual que é essa minha carne, qual corte que eu utilizei, como que foi feito, que tamanho que é esse meu bife, qual que é a altura do meu bife, porque muda muito. De um filé poave para um filé chateaubriand, muda muito. O chateaubriand é um corte mais alto, então esse modo de preparo tem que estar escrito como que vai ser esse meu corte, todas as descrições. E também ter ao lado, como vocês veem na imagem, o meu prato final. Como que vai ficar a apresentação do meu prato final? Como que meu cliente vai estar recebendo aquele meu filé poave na mesa dele? Eu tenho que estar colocando como que vai estar funcionando, ok? Como que eu vou preencher essa minha ficha técnica? Essa minha ficha técnica, o principal item que a gente tem que tomar muito cuidado é você tem que ter muita atenção na hora de estar elaborando essa minha ficha técnica. Tem que ter muito cuidado e a gente tem que pesar tudo. É muito importante que a gente pese sempre as panelas pelo qual a gente está utilizando. Porque pensa comigo, você tá lá fazendo uma ficha técnica de arroz. Aí você pesou o arroz, pesou o alho, foi cebola, você pesou, mensurou quantos ml de óleo foi, mediu até a quantidade de água que foi lá. A hora que o arroz acabou de ficar pronto, você vai pesar, você lembra que esqueceu de ver o peso da panela ou esqueceu de tarar a balança naquele momento. Então é muito importante que se tenha regras na hora de fazer essa ficha técnica, porque senão vai ficar errada no final. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção, tem que estar pesando tudo, a gente tem que pesar todas as panelas que a gente vai estar utilizando. Vou fazer arroz, você fechou lá um contrato, vai fazer arroz, feijão, guarnição X, Y, Z. Já pesa todas essas panelas antes de ir para o fogo. Isso tudo vai estar facilitando muito na hora de ver o rendimento, o peso final e tá descontando esse peso da panela. Então a dica que eu dou na hora de estar preenchendo essa ficha técnica é: tenha atenção na hora de estar preenchendo, sabe? Faça com muita atenção, monte a sua planilhinha, não esqueça nenhum item e sempre tenha uma balança e verifique se ela está certinha com o peso, tá? Porque senão pode ser que depois ela venha dar alguma diferença e não é o que a gente quer naquele momento. Vou falar agora a respeito sobre fator de correção ou índice de correção. Aqui vai estar a formulazinha dele, que é o fator de correção igual a peso bruto dividido ao peso líquido. Mas para que eu tenho que estar fazendo isso? Ele vai te dar um fator. Esse fator ele é muito importante para você fazer uma análise da qualidade da matéria-prima. Vamos supor que a minha receita é essa do filé poave. Então eu tenho o meu peso bruto, que é o meu filé que acabou de chegar lá na peça a vácuo. E eu tenho o meu peso líquido. A hora que eu dividir o meu peso bruto pelo meu peso líquido, ele vai me dar um número. Se eu comprei esse meu filé de um fornecedor X e a perda dele foi maior ou menor do que o outro, ele vai ser um fator para mim decidir de quem que eu vou estar comprando a carne. Então é muito importante que eu tenha isso como instrumento para decidir até os fornecedores. Outra coisa muito importante que meu fator de correção me ajuda é quais utensílios que eu vou estar utilizando no pré-preparo de um alimento. Vamos supor, eu vou estar descascando batatas. Eu posso escolher descascar a batata com a faca, pego uma faquinha e descasco, analiso o peso bruto e analiso o peso líquido e vejo qual que é esse fator de correção
que dá eu utilizar a faca para descascar batatas. Ou se não, eu posso utilizar um outro instrumento. Eu vou pegar a batata e utilizo aquele descascador que faz assim. O que acontece? Vou fazer a mesma coisa. Olho o meu peso bruto, olho o meu peso líquido e vejo qual fator que vai dar aquela minha outra metodologia de estar descascando com aquele descascadorzinho manual. E podemos utilizar uma terceira técnica, que é aqueles descascador industriais que a gente utiliza muito em cozinhas, onde a gente coloca a batata lá dentro, tem tipo uma lixa com água e ela vai girando e ela vai descascando todos os meus produtos, todas as minhas batatas. Aí ao final, a hora que eu vejo que tá bem descascadinho, eu tiro. Então eu posso analisar também o peso bruto e o peso líquido. Vamos supor que esse meu descascador elétrico, ele dá uma perda muito menor, um fator de correção muito menor do que os outros métodos que eu utilizei para estar descascando batata. Então, ou seja, será que não seria mais interessante eu estar adquirindo equipamento para estar descascando? Não sei, a gente tem que avaliar caso a caso. Quanto custa um equipamento desse? Em quanto tempo ele vai se pagar? Que tanto de batata que eu tenho que descascar? Quanto que ele vai me economizar? Vale a pena eu comprar ele? Então, ele vai ser um fator também que eu vou estar analisando. Você está vendo? Um fator de correção me ajuda na hora de escolher qual equipamento eu vou estar comprando ou não, qual utensílio que eu vou estar utilizando ou não. O fator de correção, ele também vai estar me ajudando a estar identificando relacionado à equipe. Qual funcionário que eu utilizo para estar picando determinados alimentos? Eu já vi unidades de alimentação que prefere que o funcionário XYZ faça as carnes e o outro funcionário faça os vegetais. Por quê? Já fizeram análise de fator de correção e eles viram que funcionário XYZ é mais cuidadoso na hora de estar fatiando e tirando as partes não comestíveis da carne. Então, ele vai ajudar muito também para você decidir qual funcionário você vai deixar com determinadas preparações. Temos também na nossa ficha técnica o nosso fator de cocção. O que é o fator de cocção? Ele vai determinar quais alimentos ganharam peso e quais alimentos perderam peso. E qual que é essa fórmula que a gente utiliza? Vou deixar ela aqui para vocês. É fator de cocção, que é igual o peso do alimento cozido dividido pelo peso do alimento cru. Lembrando que quando esse fator der acima de 1, quer dizer que o alimento ganhou peso. Tem algumas preparações que ela ganha peso durante o seu preparo, como o arroz, o feijão. O arroz chega a ganhar 2 vezes, até 2,5 vezes do seu peso. O feijão, então, chega a ganhar quase 4 vezes. Porém, eu tenho algumas preparações que ela perde peso e eu tenho que levar isso em consideração na hora de comprar uma determinada carne, por exemplo. Vamos supor que eu tenho que servir um filé no meu restaurante que ele pesa 200 gramas no prato do cliente. Eu tenho que levar em conta primeiro o meu fator de correção, porque eu vou ter que limpar aquele meu filé, então eu não posso comprar as mesmas 200 gramas. E eu tenho que levar em consideração o seu fator de cocção, porque eu sei que as carnes grelhadas, elas quando vão para a chapa quente, ela tende a perder líquido, então ela diminui o peso. Então, quando eu sei que no prato do meu cliente vão ter que ter as 200 gramas, eu tenho que analisar qual que é esse fator de cocção e qual que é esse fator de correção e quanto de carne que eu vou ter que comprar. Vocês estão vendo a importância que se é uma ficha técnica? E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa ficha técnica. Vocês viram que a ficha técnica ela é um instrumento fundamental para o controle dos nossos processos de produção. Ela ajuda também nos nossos custos, na padronização, ela evita desperdício, ela melhora a qualidade. Portanto, ela é uma ferramenta importantíssima e fundamental, tanto na parte nutricional, quanto na parte operacional e mais ainda na parte gerencial, onde eu vou estar podendo controlar os meus custos. Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora à parte prática da ficha técnica. Quais são os instrumentos que eu vou precisar nesse momento? Eu preciso de um copo medidor, que é fundamental para se montar uma ficha técnica, uma balança e utensílios para estar fazendo o peso bruto, o peso líquido e descascando esse produto. Quais vão ser os ingredientes de hoje? Nós vamos precisar de batata, nós vamos precisar do alho, azeite, sal, tem um tempero pronto, que eu até marquei aqui, ele é a base de sal, cebola, pimentão vermelho, pimentão
Verde, cenoura em flocos, cúrcuma e salsa. Eu compro ele geralmente como tempero do Guedes, é muito gostoso. A páprica defumada, a páprica picante e a salsa. E o que tudo isso vai virar? Nós vamos fazer uma batata assada com ervas, tá? Então vamos lá primeiro fazendo o peso da batata, que inicialmente é meu peso bruto, tá? A ficha técnica vai ficar aqui para vocês dar uma olhada na imagem, mas ela vai ficar salva também lá na bio, um link, ela toda automatizada, tá? Então passa lá na bio e pega a ficha técnica também. Vamos lá, a gente liga a balança, coloca a vasilha, aperta tara. Para quê? Para descontar o peso da vasilha. Então vamos ver quantos quilos que temos de batata com casca. Temos aqui 1,325 kg batata com casca, tá? Qual outro produto que eu tenho aqui que eu vou estar precisando de aferir o peso bruto que vai passar por um pré-preparo? Vai ser o alho. Vou usar 2 cabeças inteiras de alho. Não é 2 dentes, 2 cabeças inteiras. Vou mostrar aqui o que eu vou fazer com elas. Elas deram 150 gramas. Depois eu vou fazer essa planilha automática com vocês. Tá, batata e o alho. Vamos fazer agora o pré-preparo da batata? Então vamos. Batata descascada. Descasquei a batata, vou ver o peso dela agora, peso líquido. Ligo a balança novamente, coloco a vasilha, taro a balança, volto com a batata. O peso dela líquido deu 1,168 kg. A planilha vai calcular tudo isso automático daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Vimos o peso do alho, deu 150. Agora vamos ver o alho sem um pouco dessa casca. Vou até explicar mais para vocês. Eu não tiro 100% dessa casca. É um alho assado que eu faço junto com a batata. E esse alho, ele vai ajudar a aromatizar a batata, tá? Eu tiro a casca mais superficial, deixo aquela primeira casca, mesmo porque eu vou precisar dessa casca, senão na hora de assar o alho junto com a batata, o alho vai derreter todo e não dá certo. Ok, pesei. Como é só 2, a gente não precisa nem tirar a tara e já pesa novamente, ó. 147 gramas. Perdeu bem pouquinho, perdeu 3 gramas. Dá bem, né? O alho é tão caro, ainda bem que perdeu pouco. Então vamos. A batata vai ser cortada longitudinal. Isso faz parte do preparo. Lembrando que todo preparo tem que ser descrito no modo de preparo. 100%. De nada adianta fazer uma ficha técnica se lá não está descrito como que eu tenho que preparar aquele meu alimento. Vendo? Todas de compridinho. Para cada metade da batata, eu corto ela ao meio. Depois eu cato cada banda e corto 3 vezes, tá? Se ela tiver muito grande, eu chego a cortar 4, mas 3 é suficiente, porque eu gosto também ela esse modo mais rústico. Acho que ela fica bem bonita também. Ok, batatas prontas. Batata ok, tá aqui, peso bruto, peso líquido. O alho eu vou cortar ele ao meio assim. Deixo os dentes caírem. Eu quero que ele forme mais ou menos uma flor assim. É ele que eu vou aromatizar e vou jogar um temperinho, tá? Ele vai ajudar a dar um sabor muito bom para esse meu preparo. O restante eu deixo cair mesmo, vai temperando essa batata.
coloco um de cada lado, tá? Pronto. Acabei de fazer todo o pré-preparo de batata, peso bruto, peso líquido. Agora nós vamos ao tempero, tá? Para essa quantidade de batata, eu vou estar precisando mais ou menos 100 ml de azeite. Coloco meu copo numa superfície plana e meço meu azeite. Venho aqui e marco, né? Usei 100 ml de azeite, ok. Peso bruto, 100 ml. Peso líquido, 100 ml. 100 ml. Pego esse meu azeite e rego, jogo bastante em cima do alho também, que fica muito gostoso. Viu? Joguei todo. Agora vamos aos temperos. Como é que vai funcionar esses temperos para a gente aferir essa quantidade? Deixa eu aproveitar esse pratinho. Eu vou pegar, vou fazer o seguinte, eu ligo a balança, coloco o prato e taro. Geralmente o tempero é muito no olho, só que eu preciso fazer uma ficha técnica. Então eu preciso mensurar quanto que vai de cada ingrediente, tá? O que que eu faço? Eu simulo aqui como que eu estaria jogando isso no meu prato, tá? Vamos primeiro ao sal. Ó, essa quantidade aqui deram 2 gramas, tá? Peso bruto, 2 gramas. Peso líquido, 2 gramas. Pego, venho aqui e jogo todinho sobre a minha preparação. Coloco o prato novamente e taro. Agora eu vou jogar o que eu jogaria de salsa, tá? Isso aqui é salsa desidratada. Jogaria um tanto assim, entendeu? Vamos ver. Isso aqui deu 1 graminha só, gente. Volto o prato. Venho agora com a minha páprica picante. Páprica deu 2 gramas. Toma mais cuidado para ele cair bem uniforme, né? Como a gente está fazendo a mensuração, para ficar tudo bem temperadinho. Joguei minha páprica. Vamos agora à páprica defumada. Eu gosto muito de páprica defumada. Páprica é pimentão, né? É pimentão desidratado. E eu acho que ele dá um sabor muito gostoso. Da páprica defumada eu coloquei 5 gramas, porque eu gosto mesmo, acho que ela dá um sabor. Porque como a batata ela não tem muito sabor, a páprica defumada ela dá esse sabor, essa coloração, eu gosto muito. Ok, e vou por último nesse meu composto de tempero. Tá vendo que ele é bem granuladinho? Nossa, acho que ele fica... Ó, deram 20 gramas. Nem eu sabia que eu usava tanto desse tempero. Realmente eu gosto muito dele. Porque quanto mais a gente tempera o nosso alimento com ervas, menos a gente vai estar utilizando sal, né? Eu acho isso muito importante. Tentar ir reduzindo o sal. Vou pegar uma colher. Dar uma mexidinha. Gente, tá um cheiro muito bom. Acho que não tem nem como isso aqui ficar ruim. Eu faço direto, o pessoal adora. Não tem erro. Pronto. Finalizei, ele tá pronto. Agora ele vai para o forno. Vai ser forno a 180 graus. O forno já está pré-aquecido e nós vamos deixar ele lá por 30 minutos, tá? Lembrando que na ficha técnica vai ficar nome da preparação, batata assada com ervas, foi o nome que eu escolhi. Essa categoria é um acompanhamento. Eu vou estar utilizando ele para harmonizar com uma carne. Depois, eu já pesei essa vasilha. Marquem aí, essa vasilha ela pesou 948 gramas. É muito importante que sempre pese as vasilhas antes. Fizemos todo o pré-preparo dos ingredientes. Vamos descrever todo esse pré-preparo e preparo que nós estamos fazendo com as batatas e descrever também mais embaixo todos os utensílios utilizados e todos os equipamentos. Ok? Vamos para o forno agora. Vamos dar continuidade.
Vou ligar a minha balança, colocar esse protetor térmico aqui, porque minha balancinha é de plástico. Taro ele. Vamos pegar? Ficou bonito e muito cheiroso. Vamos ver quanto é que deu. Ele deu 2,133 kg. Lembra que antes de colocar, eu falei para vocês que só essa vasilha, ela tem 948 gramas. Então, eu tenho que descontar esses 2,133 kg de 948 gramas. Isso daqui vai dar 1,231 kg. Onde que vai entrar esse 1,251 kg? Ele vai entrar no rendimento total. Ele vai ser meu rendimento total, ele vai ser meu peso cozido. Para mim saber o meu fator de cocção, eu divido o meu peso cozido pelo meu peso cru. Aí eu vou conseguir esse meu fator de cocção. Lembrando que eu também tenho que colocar o tempo gasto de forno. Eu gastei 30 minutos de forno com mais 15 na preparação. Ao todo, então, foram 45 minutos. O que eu quero saber agora? Agora eu quero saber o tamanho da minha porção. Para mim saber para quantas pessoas que esse prato dá. Porque se eu for vender ele, eu colocar numa outra preparação que harmoniza com alguma outra carne, eu preciso saber o meu custo dele para cada prato que eu for estar montando, tá? Então vamos lá. Esse daqui é o meu prato que eu vou estar servindo essa minha batata. Vamos tentar montar uma porção pela qual eu sei que vai possivelmente fazer parte de um acompanhamento de uma carne. Vou colocar o meu prato aqui, taro o prato, para mim saber quantas gramas que eu colocaria para estar formando essa minha porção. E a partir daí eu vou saber o rendimento dessa minha preparação. Vamos ver. Eu tô pondo mais ao cantinho, porque a gente tem que lembrar que ele pode ir também com uma outra salada e com uma outra carne. Vou pegar só mais um pedaço médio, eu acho que já tá bom, tá? Então vamos lá? Deu 210 gramas a per capita da porção. Ok? Tá, fizemos todo o cálculo da ficha técnica até agora. Agora nós vamos passar para a parte dos cálculos automáticos. Eu vou fazer todos esses cálculos automáticos agora no computador com vocês, para vocês verem quanto que vai dar esse meu rendimento em porções, quantas porções que vão dar se eu padronizei que são 210 gramas dessa batata cozida, qual vai ser o meu custo da receita inteira, qual vai ser o meu custo somente dessa porção, porque a partir daí você pode saber a quanto você pode vender e comercializar esse produto, tá bom? Vamos calcular agora? Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora para a parte das planilhas, é uma parte bem tranquila, porque a planilha está toda automatizada. Vamos aqui para a planilha? Então vamos. Primeiro, nome da preparação, colocamos aqui batata assada com ervas. Qual a categoria que essa batata assada ela vai estar no seu restaurante? Acompanhamento. Qual foi o tempo de preparo? 15 minutos. Algumas coisas eu já deixei automático aqui para a gente explicar mais rapidamente. 45. Lembra que eu falei que foi 15 minutos de pré-preparo e mais 30 minutos de forno? Ok. Peso da vasilha. Lembra que eu pesei a vasilha lá? Ela deu 0,948 gramas. É importante sempre pesar todas as vasilhas, viu, gente? Tudo, as panelas antes, para não ter problema. A batata, quanto é que ela tinha inicial? 1,325. Depois, 1,168. Observe, tudo automático, fator de correção automático. Per capita bruto ao final ela vai calcular custo por pessoa. Eu já vim aqui nessa coluna aqui H, observe aqui, valor do quilo. Eu catei todos os preços do valor do quilo, de todos os ingredientes que eu utilizei e já coloquei aqui os valores para já ir adiantando a planilha. Então vocês, tudo que tiver em verde clarinho é o que você vai estar preenchendo. Você vai estar preenchendo. O que tiver em branco, vocês não precisam de preencher, que a planilha faz tudo sozinha, tá? Então vamos, o alho. O alho nós utilizamos 150 gramas e depois que eu descasquei, né, foi uma descasca bem leve, aí foi 147. A salsa desidratada foi 1 grama, peso bruto 1 grama, porque ela não tem esse pré-preparo. Páprica defumada eu coloquei 5,
ela mantém 5. Páprica picante, nós usamos 2 gramas. Peso líquido, 2 gramas. Aquele tempero que eu falei pra você do Edu Guedes, 20. Mantém as 20, o mesmo peso bruto e peso líquido. Sal do Himalaia foram 2 gramas. 2 gramas também de peso líquido. O azeite foi 100 ml. 100 ml também, não teve perda nenhuma. Então, já coloquei tudo aqui, ó. Automaticamente ele já foi somando. Quanto que deu meu rendimento total? Lembra que eu peguei ao final, pesei ele, descontei o valor da vasilha? Tinha ter dado 2,133 kg menos 948 gramas. Então, aqui o meu rendimento total deu 1.251. 1,251 kg, foi ele. Lembra que eu fiz uma per capita desse meu alimento? Qual foi a per capita que nós fizemos? Nós achamos que foi muito boa, 210 gramas, que pode ser avaliado. Então vamos lá. Escrevi todo o modo de preparo, lave e descasque todas as batatas, corte-as em 6 pedaços, foi o jeito que eu fiz. Tempere com sal e as ervas, regue azeite sobre as batatas, leve ao forno pré-aquecido 180 graus por 30 minutos. Retire do forno e já está pronto. Quais utensílios eu utilizei? Eu precisei de balança, de descascador manual de batata, precisei de um refratário redondo. Qual equipamento eu utilizei? Eu utilizei um forno, foi esse equipamento que foi utilizado nesse dia. Olha que legal, ela já calcula sozinho o meu fator de cocção. Então, meu fator de cocção foi 0,82. 0,82, então, ou seja, esse meu alimento teve perda durante a sua cocção. Quantos pratos vão render esse meu prato de batatas, que inicial era 1,2 kg de peso bruto de batatas? Ele me rende 5,95. Quer dizer o quê? Ele me rende praticamente 6 porções de 210 gramas. Então, ou seja, 6 pessoas vão comer essa minha receita se eu padronizar em 210 gramas. O meu custo total, olhem aqui, da preparação toda para 6 pessoas, ele fica em R$ 12,48. E custo per capita, R$ 2,10. Esse é o meu CMV, meu custo de mercadoria de venda. Então você tá vendo? Essa planilha é muito legal, ela fica toda automatizada. Vai ficar um link dela lá na bio para vocês só jogar e já tem a ficha técnica completa, tá bom? Isso foi então um pouquinho a respeito sobre ficha técnica. Se você ainda tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Tchau, até mais!